Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu comentário, se eu gostei para nos ajudar aí. A Bíblia vai dizer, mais precisamente o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, eu vou deixar aqui o versículo, vai dizer que existe uma batalha entre o Espírito e a carne. Já eu vou falar para vocês, eu vou dar algumas dicas para vocês de como você se libertar desses pensamentos aí. Não só pensamentos de blasfêmia contra o Espírito, mas qualquer pensamento que venha trazer desconforto, que venha trazer angústia para você de pecado, né? Como combater esses pensamentos. Eu vou dar uma dica muito boa para vocês. Então ele vai dizer que existe uma luta entre o Espírito e a carne. Vai dizer que eles militam entre si, né? Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, a natureza do homem ficou decaída. Então essa natureza aí acabou dando vazão às coisas relativas aqui às coisas da carne, né? As coisas terrenas, né? E o Espírito de Deus é para as coisas relativas às coisas do céu. Então existe essa guerra entre a carne e o espírito, né? Ou seja, quando você alimenta a sua carne, focando em coisas que não agradam a Deus, coisas que não vai agregar nenhum tipo de benefício para você, de conhecimento, né? Até mesmo coisas que não vai trazer fortalecimento espiritual, né? Existem muitas coisas que vêm para tirar a nossa atenção de dar a Deus aquilo que Ele realmente merece, né? Então existem muitas coisas que vêm para tirar nossa atenção e a nossa carne, nosso corpo pende para as coisas da terra. Por quê? Porque a terra foi contaminada por causa do pecado. Então tudo que é relativo às coisas que não agradam a Deus, o nosso corpo ele pende, ele acaba cedendo um pouco para esse lado. E se nós começarmos a dar razão à carne, alimentar ela, o que vai acontecer? Mais longe nós ficamos de Deus, mais longe nós ficamos da presença de Deus, porque a inclinação para as coisas da carne, né, é o que? A imoralidade, né, os vícios, né, tudo aquilo que que destrói o templo do Espírito, acaba separando o homem de Deus, de ter um relacionamento com Deus, certo? Então isso vai enfraquecendo cada vez mais a sua capacidade de se aproximar de Deus, né? Porque a carne vai começando a tomar os desejos carnais, os pensamentos carnais, os pensamentos enganosos, pecaminosos, os pensamentos enganatórios, os pensamentos intrusivos, tudo isso aí começa a tomar conta da sua vida e acaba te afastando de Deus, certo, meus queridos? Em contrapartida, o Espírito, ele vai te moldar, ele vai fazer com que você se aproxime de Deus. Mas como que você vai fazer isso? Alimentando o Espírito. Como é que você alimenta o Espírito? Você vai alimentar o Espírito fazendo as coisas que agradam a Deus. Oração, leitura da palavra, né? Os louvores, o jejum, né? A Bíblia diz: buscar primeiro o reino do céu, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você começa a alimentar o seu espírito fortalece e acaba se sobrepondo sobre sua carne. Então é o Espírito que vai começar a ditar as regras de como você vai agir, porque você está alimentando o Espírito. Você vai começando a ficar sensível à voz de Deus, porque você está alimentando o seu espírito. A carne não. Quando você começa a alimentar a carne começa a ditar as regras sobre você. E você, quanto mais alimenta a sua carne, mais você pende para as coisas carnais. Quanto mais você alimenta o seu espírito, mais você pende para as coisas espirituais. E assim você vai mortificando a sua carne, certo?
Você vai mortificando a sua carne e vai tendo mais, e você vai acabando adquirindo mais experiências com Deus, se aproximando de Deus, mais intimidade com Deus. E automaticamente as aflições começam, as preocupações, os medos começam a ser dissipados. Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte: pessoas que têm pensamentos intrusivos de blasfêmia, outro pecado, acha que blasfemou e sofre com isso, está angustiado com esse tipo de problema, esse tipo de pensamento, né? Porque é complicado, realmente, é muito difícil. Pessoas que acham que blasfemaram contra o Espírito Santo ou cometeram um pecado grave e ficam com aquela incerteza se Deus o perdoou ou não perdoou, ou se blasfemou ou não blasfemou, né? Eu vejo diversos comentários aqui nos vídeos aqui de pessoas sofrendo muito com isso aí, né? É muito complicado realmente, né? Mas a dica que eu dou para vocês é que, já que os pensamentos intrusivos ele vem por meio da alimentação que nós damos à carne, das coisas supérfluas, das coisas que não agradam a Deus, das coisas, às vezes, pensamentos que vêm por uma questão de fraqueza espiritual, o conselho que eu dou para vocês é, pelo menos, você tira uma semana, pelo menos uma semana, certo? Vou botar assim, uma semana por mês, para aplicar apenas a oração, leitura da palavra, ir para os cultos e se abster de conteúdos que você vê que não somam na sua vida espiritual, né? Coisa como aplicativos de redes sociais, né? Esses vídeos aí que viralizam aí com coisas que não agradam a Deus, né? Procure ocupar o seu tempo fazendo coisas que agradam ao Senhor, pensando coisas positivas e que agradam ao Senhor, na oração, na busca. Pelo menos uma vez por mês, uma semana, busque fazer isso. E você vai ver que no decorrer do tempo, essas semanas vão sendo acrescentadas, né? Se você não conseguir uma semana, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, se abstenha desse tipo de conteúdo que não agrega nada espiritualmente. Porque o Espírito, ele quer que você se aproxime de Deus. Para você se aproximar de Deus, você tem que buscar buscar fazer a vontade de Deus. Certo, meus queridos? Então, a dica que eu dou para vocês é essa: pensamentos intrusivos é tudo aquilo que você absorve durante o dia, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, certo? Então tudo isso aí vai enfraquecendo, né, a sensibilidade de você ouvir a voz de Deus. O inimigo se aproveita disso e começa a lançar coisas na sua mente, coisas que você não praticou, certo? Mesmo que você tenha certas recaídas, esteja no momento e de repente você venha, os pensamentos venham, mas continue. Por quê? Porque Deus está vendo o seu esforço. Ele sabe que você não quer praticar aquilo, e Ele está vendo o seu esforço. E uma hora você vai conseguir a vitória. É uma terapia. É algo constante que você tem que fazer para você adquirir sua vitória. Certo? Mas por que tem pessoas que têm facilidade de abandonar ou de vencer isso e outras não? Depende do ponto de vista de que cada um vê o problema. Eu mesmo me libertei desses pensamentos intrusivos, de blasfêmia, de achar que tinha blasfemado com o Espírito Santo, quando eu entendi que isso não vinha de mim, que era pensamentos intrusivos, que era mais obra da carne, o inimigo querendo atrapalhar a minha vida. Então comecei a lutar contra isso, passei a ignorar esses pensamentos. Então, ignore os pensamentos, busque se aproximar de Deus, abandone certas práticas, certo? Porque o seu cérebro, o Deus vai começar a transformar a sua mente, o Espírito Santo vai começar a ocupar as lacunas, né? As brechas por onde os pensamentos intrusivos negativos entram na sua mente. Tá, meus queridos? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Eu quero dizer que vocês não cometeram esse pecado. Isso não serve só para blasfêmia, não. Serve para outros tipos de pecado, né? Eu trago esse
esse conteúdo aqui, porque é muita gente me perguntando sobre isso, né? Talvez outras pessoas fiquem achando que eu não tenho outro assunto, mas não é isso. Eu tenho que responder as pessoas que fazem parte da comunidade aqui, do pessoal, os meus inscritos aqui do canal aqui, né? Que se eu estou fazendo esse conteúdo para eles, eu tenho que tratar, eu tenho que cuidar, né? Tirar as dúvidas que eles têm. Então, meus queridos, fiquem todos com Deus. Não esqueça, tire um período de oração uma vez por semana. Tire um tempo de oração, de leitura da palavra, né, de louvor. Busque estar indo para a casa do Senhor, estar em comunhão, tá? Ouça pregações, tá? E procure interpretar a palavra de Deus à luz da Bíblia. Não deixe Satanás colocar coisas na sua mente. E se você não entender o que você está lendo, busque alguém para te orientar. Tá, meus queridos? Deus abençoe vocês, né? Fica todo mundo com Deus aí. Se inscreve no canal, deixa seu comentário aí. Tchau e até o próximo vídeo.